Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. A Polícia Federal esteve hoje de manhã de surpresa no prédio em que mora o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ele foi levado para depor à força, a chamada condução coercitiva, com ordem do juiz Sérgio Moro. Foi mais uma fase da Operação Lava Jato, batizada de Aletheia, que em grego quer dizer busca da verdade. Lula é suspeito de ter recebido vantagens ilegais de empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção na Petrobras. Após o depoimento no aeroporto de Congonhas, o ex-presidente foi para o diretório do PT, no centro de São Paulo, e fez um pronunciamento. Que hoje, na minha vida, é o dia da indignação. Não, tudo bem, e aí? O dia da falta do respeito democrático, o dia do autoritarismo de pessoas do judiciário, porque seria tão simples ter me convidado para prestar depoimento que eu iria. Se vocês não sabem, esse ano eu já fui prestar 3 depoimentos, mas o Moro não precisaria ter mandado uma coerção da Polícia Federal na minha casa de manhã, na casa dos meus filhos, sabe? Na casa de companheiros como Paulo Camoto, como a Clara Ante, como funcionários do sindicato. Não precisava. Era só ter convidado. Antes dele, nós já éramos democratas. Antes dele, nós já fazíamos as coisas corretas nesse país. Porque enquanto muitos deles não faziam nada, a gente estava lutando para que esse país conquistasse o direito de liberdade de expressão. Eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, no show e no espetáculo de pirotecnia. Porque enquanto os advogados não sabiam nada, alguns meios de comunicação já sabiam. Eu me senti ultrajado como se fosse prisioneiro, apesar do tratamento cortês dos delegados da Polícia Federal. Eu quero dizer, se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a jararaca está viva, como sempre esteve. Por isso, muito obrigado, companheiro. E a notícia de que o ex-presidente Lula foi levado de casa por policiais federais para depor se espalhou rápido e provocou manifestações logo cedo em frente ao prédio em que ele mora, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A confusão começou quando os manifestantes a favor e contra Lula se reuniram em frente ao prédio. Houve tumulto, diversos confrontos e agressões. Parte dos manifestantes usava roupas nas cores verde e amarelo e comemorava a ação da Polícia Federal. Outra parte, com camisa vermelha, símbolo do PT, condenava a operação. Eu vejo uma questão, uma retaliação absolutamente total na política brasileira. O povo tem inveja do que o PT fez nesse país. E eu quero, como brasileira, que eles devolvam tudo que foi retirado do nosso tesouro, do nosso Brasil, tudo que eles roubaram. A Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Federal tentaram controlar os dois lados. Mas mesmo assim, os incidentes se sucederam. 3 pessoas foram detidas. E olha, houve mais confusão no aeroporto de Congonhas, onde o ex-presidente prestou depoimento. Lula foi ouvido pelos policiais nesta área restrita do aeroporto de Congonhas, reservada a autoridades em viagens oficiais. Ele foi trazido de casa em um carro da Polícia Federal sem identificação. A notícia de que Lula estava no local atraiu manifestantes contrários ao PT, que vieram com bandeiras do Brasil e bonecos do ex-presidente. No saguão, em frente ao posto da Polícia Federal, houve muita discussão e brigas entre manifestantes pró e contra o PT. Lula falou por cerca de 3 horas e saiu por um portão lateral do aeroporto. Em entrevista coletiva, os procuradores da Operação Lava Jato explicaram que a decisão de conduzir o ex-presidente Lula a depor de forma discreta teve o objetivo de evitar confrontos entre manifestantes, se a convocação fosse antecipada. As conduções foram decretadas pelo Dr. Sérgio Moro muito mais em segurança do ex-presidente ou de outras pessoas, seus familiares, porque nós sabemos da polarização que existe no país. Para evitar maiores manifestações, evitar que nós tivéssemos que divulgar uma data com antecedência
para que as pessoas se mobilizassem a favor e contra e pudessem ocorrer manifestações agressivas entre elas, nós procuramos fazer isto de uma maneira o mais silenciosa possível. Os procuradores afirmaram haver indícios de que Lula recebeu vantagens indevidas de empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção na Petrobras. Aproximadamente 30 milhões de reais foram, entre palestras e doações, foram disponibilizados pelas grandes empreiteiras, fora outros menores doadores. Além disso, os favores são muitos e são difíceis de quantificar. São mais fáceis de quantificar as obras no triplex e as obras no sítio. Entretanto, neste momento, outros favores também estão sendo investigados. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre o tempo. Para fechar a semana, as temperaturas subiram e o sol voltou a predominar. Essa tarde, os termômetros chegaram aos 28 graus e a chuva atingiu pontos isolados aqui da capital. E o que todo mundo quer saber é como fica o tempo no final de semana. Vamos à previsão? Apesar de ainda termos chances de chuva nesse final de semana, o sol volta a brilhar forte na maior parte do dia. E como a umidade relativa do ar continua bem alta, ainda fica aquela sensação de tempo abafado em quase todo o estado. Só na região centro-oeste que o ar seco mantém o tempo totalmente firme, sem nenhuma gota de chuva. Chega a fazer até 31 graus em Presidente Prudente e 32 em Presidente Bernardes. Nas outras áreas paulistas, chove só entre a tarde e a noite. Na faixa litorânea, o dia terá mais nebulosidade amanhã, faz 27 graus em Caraguatatuba, 29 em Santos, mas no domingo o tempo deve abrir mais e aí dá para aproveitar a praia. Aqui na capital, o sol predomina, chove só a partir da tarde e esquenta em relação aos últimos dias. Nesse sábado, a máxima deve chegar aos 29 graus por aqui. No domingo, faz até 30 graus e na segunda-feira, a máxima prevista é de 29 graus, com possibilidade de chuvas no final do dia. E continuamos falando da 14ª fase da Operação Lava Jato. Veja o que disse hoje o presidente do PT, Rui Falcão. O momento é de reflexão, de mobilização, de vigília, e essa orientação que nós passamos para todos os diretórios estaduais do Partido dos Trabalhadores. A CUT e a sua militância está dando a mesma orientação. Nós estamos reunindo os nossos deputados, os nossos senadores aqui em São Paulo, em solidariedade ao presidente Lula e aguardando o desdobramento dessa operação midiática, policialesca, sem nenhuma necessidade, porque todas as vezes que o presidente Lula foi convocado a depor, ele o fez. Então é um espetáculo político que mostra qual é o verdadeiro caráter dessa operação. Não se trata de combater a corrupção, mas simplesmente de atingir o PT, o presidente Lula e o governo da presidenta Dilma. A presidente Dilma Rousseff divulgou uma nota e criticou a forma como ocorreu a fase de hoje da Operação Lava Jato. Na nota, a presidente manifesta integral inconformismo com o fato de um ex-presidente da República, que por várias vezes compareceu voluntariamente para prestar esclarecimentos perante as autoridades competentes, ser agora submetido a uma desnecessária condução coercitiva para prestar um depoimento. Dilma afirma ainda que as investigações devem continuar para a punição de quem deve ser punido, mas com a ressalva de que pré-julgamentos alimentam intolerância. E a partir de agora, você pode se comunicar com o jornalismo da TV Gazeta através do Gazap. Adicione o número 991-616121 ao seu celular e envie pelo WhatsApp denúncias, fotos e vídeos de até 1 minuto. O material pode se transformar em reportagem. Entre no nosso site para ver quais são as regras. E voltamos agora a falar sobre a 24ª fase da Operação Lava Jato. Agora há pouco, a presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento e rebateu as informações da suposta delação premiada do senador Delcídio do Amaral e falou também sobre o depoimento do ex-presidente Lula na nova fase da Operação Lava Jato. A cobertura completa sobre o depoimento do ex-presidente e o pronunciamento da presidente Dilma você acompanha no Jornal da Gazeta às 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com a Gazeta Esportiva. Um ótimo fim de tarde para você.